Shark Paladar, o verdadeiro sabor do charque. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Shark Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em charque e linguiça? Lembrou o Paladar. Shark Paladar, o verdadeiro sabor do charque. Escola Vasco da Gama, uma escola completa. Temos 3 filhas na escola. E no ano de 2020, em meio à pandemia, a escola soube muito bem se adaptar à situação. Nossas filhas tiveram todo o suporte pedagógico e aprenderam muito com os professores que são extremamente capacitados. Além do ensino remoto, com aulas online e atividades no portal, elas ainda tinham atividades em polígrafos para exercitar a escrita. Estamos muito contentes com a Escola Vasco da Gama. Venham todos para o Vasco da Gama, uma escola completa. Muito bem! Mas que maravilha, que prazer, mais uma vez estamos chegando até você com o programa Jornal de Bagé, através da TV Liberdade, a TV da comunidade. Que maravilha, Kainan, obrigado, Kainan. Kainan é o homem da técnica que está nos acompanhando, nosso diretor hoje, Eberson Feijó, se encontra em viagem, né, Kainan? Se encontra viajando, um abraço para ele, ele vai de qualquer maneira logo. Se não agora, ele vai estar olhando para ver se tudo saiu direitinho aqui, né, Kainan? Um grande abraço para o Eberson Feijó, né? O diretor desse canal alternativo que tem o privilégio de contar com a sua audiência. Muito bem! Hoje é 20 de janeiro de 2020. Você que vai nos acompanhar, compartilhe esse programa. Compartilhe e passe para os seus amigos, porque só assim você vai estar nos ajudando a levar assuntos de interesse da comunidade a muito mais gente. Graças a Deus, temos hoje uma audiência maravilhosa e isso dado a credibilidade que nós temos junto à comunidade e pelas pessoas que aqui trazemos, sempre com o intuito de esclarecer e informar e bem informar a nossa comunidade, seja qual for o segmento que for. 20 de janeiro, Kainan, não apareceu aí no comercial, mas nos ajuda a levar até você essa programação, a Onix Produtora. Exatamente, entre no Facebook, página da Onix Produtora, que você vai encontrar ali uma penca de serviço da melhor qualidade da Onix Produtora. Precisou fazer um clipe, uma peça publicitária, a promoção de uma festa, de um evento, fotografia, contrate a Onix Produtora, que você vai ver que o serviço é de qualidade e preço em condições adequado à sua condição de pagamento. Tá bem, Kainan? Vamos ter que puxar a brasa pro lado do charque do chefe, né? Porque senão o salário no final do mês não vem. Muito bem, 20 de janeiro de 2020. Kainan, antes de apresentar o nosso convidado, e é um convidado que eu reputo, como todos os outros, um convidado muito especial. Alguém que representa e muito bem representa a nossa comunidade. Hoje é dia de São Sebastião, Kainan. Aí tu vai pensar, mas o Oscarino agora vai falar em nome de santo. Não, acontece que São Sebastião é o padroeiro, copadroeiro de Bagé. Na 24 de maio é Nossa Senhora Auxiliadora e 20 de janeiro é o São Sebastião, que é o padroeiro de Bagé. Kainan, olha aqui, uma pequena introdução a quem não conhece, né, e nunca ouviu falar quem foi São Sebastião. O gozado é que a gente tem um monte de gente que diz assim, hoje é dia de São Sebastião, mas quem foi São Sebastião? E não sabe. Mesmo aqueles que são devotos de São Sebastião, são membros da Igreja Católica, eles acabam... então nós, com o intuito de não de ensiná-los, mas de esclarecer a nossa comunidade, seja evangélica, católica, umbandista, islamista, não interessa. São Sebastião é padroeiro de Bagé e também é padroeiro, patrono dos militares.
A sua história é conhecida somente pelas atas romanas de sua condenação e martírio. Nestas atas de martírios de cristãos, os escribas escreviam dando poucos detalhes sobre o martirizado e muitos detalhes sobre as torturas e sofrimento causados a eles antes de morrerem. Sebastião era um soldado romano. Exatamente, era um soldado romano. Daí porque ele é patrono dos militares, né? Que foi martirizado por professar e não renegar a fé em Jesus Cristo, Kainan. Por isso ele foi sacrificado. Seu nome original, que vinha do grego, era Sebastos, que significava divino, venerável. Ele ingressou no exército, Kainan, com a intenção de afirmar o coração dos cristãos enfraquecidos diante das torturas. Chegou a ser capitão da primeira, olha aqui, ó. Chegou a ser capitão da primeira guarda pretoriana. Olha, para ser quem conhece um pouquinho da história dos romanos, para ser capitão da guarda pretoriana tinha que ter, porque esse era um cargo ocupado somente por pessoas muito ilustres. O imperador romano da época, o Diocleciano, não sabia, no entanto, que Sebastião era cristão. Aí vamos chegar na morte do Sebastião. E o Sebastião, como capitão da guarda pretoriana, ele tratava os prisioneiros de maneira muito branda, porque ele era cristão, ele professava a fé em Cristo. Ele não era contra as torturas. E por isso mesmo ele foi considerado traidor e condenado à morte por meio de flechadas. Exatamente. Depois de várias flechadas, ele foi atirado no rio, Kainan, porque achava que estava morto. No entanto, ele não tinha morrido. E ele foi socorrido por uma mulher chamada Irene, que o curou, tratou dele, e ele, sarado, apresentou-se diante do imperador. Olha a coragem desse homem. Apresentou-se diante do imperador, que aí então ordenou que fosse espancado até a morte. E aí jogaram o corpo do Sebastião no esgoto de Roma, mas aí seu corpo foi resgatado, foi limpo e foi sepultado. Vamos chegar até a condição de padroeiro de Bagé. Em 20 de janeiro de 1813, uma procissão trasladou a imagem de São Sebastião da Guarda da Coxilha. Guarda da Coxilha, eu imagino que seja lá no São Sebastião mesmo, lá no local hoje denominado São Sebastião, né? Entre Lavras, Dom Pedrito e Bagé. E aí ele foi deixado num acampamento militar aqui em Bagé, onde estava o pessoal que tinha sido deixado por Dom Diogo de Souza. Depois foi construído, vou resumir, foi construída uma capela, uma igreja, e foi colocado no altar-mor dessa igreja a imagem desse santo. E após construída a igreja, que hoje é matriz de São Sebastião, ele foi levado para lá e por isso mesmo a igreja recebeu o nome de São Sebastião. Ele está até hoje lá no altar-mor da igreja matriz de São Sebastião. O que quer dizer padroeiro, Kainan? Padroeiro é quem defende, quem protege, defensor, advogado, padrinho, patrono, patrocinador. Tá bem? Um pouquinho sobre essa data que se comemora hoje aqui em Bagé, que é feriado municipal em homenagem ao copadroeiro de Bagé, São Sebastião. Um grande abraço para todos que estão nos acompanhando, em especial, Kainan, gente que está de longe nos acompanhando, Gustavo, Lucas, lá na Irlanda, o João Brasil, lá em Goiás, o Marcelo e o Zair, né, o Luiz Mário, né, um grande amigo, funcionário público municipal, o João Brasil, né, a doutora Carla, o Augusto, enfim, a todos vocês, o evangelista Juvencio Vieira, bom, vai ser nosso patrocinador aqui logo, logo. Ele está nos acompanhando, né? Um grande abraço para ele, né? Evangelista Juvencio Vieira, o proprietário da JF Bravos, parece que é extintores, ele trabalha com extintores, exatamente. Mas como eu disse, Kainan, hoje a TV Liberdade mais uma vez se sente prestigiada com a presença de uma ilustre pessoa, né? Representante da comunidade bagense, político de longa data, né? Sempre nos bastidores, presidente de partido, assessorias, né? Trabalhou em empresas estatais,
É um homem que, se não me engano, vem lá do movimento estudantil de Bagé, exatamente. Ingressou no Partido dos Trabalhadores e mantém a sua linha de atuação ideológica firme até o dia de hoje. Estou falando do vereador Flávio da Júlia. Flávio da Júlia, vou pedir para o amigo vereador tirar a máscara. Estamos mantendo o protocolo, eu vou manter a minha máscara. Um amigo pode tirar para melhor se comunicar com seus amigos e ouvintes da TV Liberdade e dizer que é um privilégio realmente tê-lo aqui. Eu não vou chamar o senhor vereador de senhor, deveria manter o protocolo, mas eu vou tratar de vereador da Júlia, né? Nós temos uma relação não de amizade, mas de já sermos conhecidos há muitos anos, e é assim que tu é tratado, da Júlia. E hoje, vereador da Júlia. É um prazer tê-lo aqui na TV Liberdade, da Júlia. O prazer é todo meu, Oscarino, e ouvintes e telespectadores da TV Liberdade. É a primeira vez que eu venho aqui na TV dar uma entrevista, conversar com vocês aqui, né, sobre política. E aí é bom resgatar algumas. Tu já colocaste alguma coisa aí, Oscarino, da minha história? Sim, né? Mas é bom a gente recuperar algumas coisas para localizar as Antes de tu recuperar, tu és muito conhecido em Bagé, da Júlia, mas tem muita gente, evidentemente, que não te conhece. Da onde vem o Flávios? Eu estava falando os romanos. Da onde vem o Flávios da Júlia? Muito bem. Da Júlia é apelido, né? Não é sobrenome. E Flávios, quem me deu esse nome de Flávios foi a minha tia Teresa, que é viva até hoje, a única das irmãs ainda viva. A minha mãe morreu o ano passado, faleceu o ano passado, e a minha tia que me deu esse nome é Flávios Vinícius, que é realmente alusivo a centuriões romanos, né? Daquela época de Jesus Cristo, daquela época. E da Júlia é um apelido que eu tenho de colégio. Daí eu ia já começar a recuperar, não, Oscarino? Exatamente a minha história. Eu comecei a militar no movimento estudantil em 1978. Tu é bagense. Sou bagiense, nasci no quarto 110 da maternidade da Santa Casa de Caridade de Bagé, e quem fez o meu parto foi o ex-vereador Antônio Fayati. Antônio Fayati. Nasci às 1h30 da tarde. Sou bagiense de nascimento, de coração, de tudo, né? Gosto da minha terra e sempre militei muito aqui, né? Em Bagé. Em 78 eu fui um dos fundadores do Grêmio Estudantil do Colégio São Pedro, ainda, que era dos salesianos, né? E eu tenho toda a minha formação política muito vinculada aos padres da Igreja Católica, né? Na época era o Padre Ivo, o Padre Décio Bona, um meu amigo que ainda hoje mora em Bagé, que não era padre, mas era irmão, que é o Arno Bona. A gente sempre teve ali uma militância política e uma formação política muito forte, né? Porque naquela época ainda estava começando toda essa discussão sobre teologia da libertação e a abertura política. Te confesso que andei pichando alguns muros contra a ditadura militar naquela época também, né? Mas aí era mais leve, né? Não dava tanto problema assim. Embora tenha sido detido naquela época por causa disso, mas em seguida liberaram, porque a gente vivia um momento de começar a respirar a democracia e a liberdade. Depois fui fundador e vice-presidente da UBS, depois fui fundador e vice-presidente da UBAN, Associação de Moradores, né? Da União Bagense Associação de Moradores, fui diretor da Associação de Moradores do bairro Getúlio Vargas, depois fui ser bancário, trabalhar na época no Bamerindos. E no Bamerindos, depois da HSBC, eu trabalhei durante 16 anos como bancário. E fui sindicalista daí. Fui para o Sindicato dos Bancários do Saudoso, falecido também o ano passado, o presidente Ireno Godinho, que foi o que me levou lá para o sindicato. Trabalhei, depois fui para a Federação em Porto Alegre, e depois segui a minha militância, fui assessor na Câmara de Vereadores, conheço, frequentava muito, te conheço, da Câmara de Vereadores, Oscarino, da tua trajetória também como vereador, um dos caras que elaborou o hoje já não tão bom regimento interno da Câmara de Vereadores, né? Porque depois da tua época que vocês trabalharam em cima do regimento, sofreu várias emendas, e hoje a gente considera que o regimento interno é um remendo do remendo, né?
É preciso fazer uma constituinte novamente e fazer um regimento interno todo novo, né? É uma das propostas que a gente vai levar para a Câmara de Vereadores também, de refazer o regimento interno. E fui funcionário da CGTE, onde eu exerci o cargo de assessor da presidência, onde eu coordenei o trabalho onde nós plantamos. Eu trabalhava lá tecnicamente, não fui ser assessor político, né? Fui ser assessor técnico. Nós plantamos 1.200.000 árvores nativas num projeto de recuperação da CGTE, ambiental da CGTE. Depois fui assessor do Mainardi, deputado Mainardi, e depois me desafiaram a ser candidato a vereador. Como tu disse, eu era cara dos bastidores, né? Nunca fui vereador, fui candidato já, mas nunca fui vereador realmente. E daí me desafiaram a ser candidato a vereador, eu prontamente neguei, não quero, não gosto, quero ser dos bastidores e tal. Não, mas tu fez um enfrentamento forte na política de Bagé com o atual governo, tu apareceu bastante, tu é muito conhecido e tal, e tal, e tal. E daí, bom, se for para defender uma causa, daí fui desafiado lá pelo Frei Sérgio, da Ulha Negra, defensor da causa dos pequenos agricultores, que eu vou trabalhar nisso, pequenos pecuaristas e agricultores, defensor da causa da alimentação saudável, que nós vamos também trabalhar nisso, em economia popular e solidária em relação a isso. E também daí, a partir daí, tinha uma causa para ser candidato a vereador, que era essa causa que eu vou defender com unhas e dentes. E também eu tenho muita relação com os árabes palestinos de Bagé, e me comprometi, sempre fui comprometido em defender a causa da liberdade da Palestina. Tanto é que no meu primeiro discurso da Câmara de Vereadores fiz ele com a rata palestina, que é também uma das coisas que eu defendo, que é a liberdade da Palestina e a liberdade do povo árabe também. Fui casado com uma descendente de árabe, a Jaqueline Musa. Tenho uma filha descendente de libanês, que é a Carolina. Mas antes de me casar e de ter uma filha, eu já defendi a causa, então também por este motivo sou candidato. Não fui candidato de mim mesmo, como eu não queria ser, não, de mim mesmo não quero ser, mas ser de uma causa, né? E a causa outras que tu me conhece, nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos em 2016, tu me conhece, sabe como é que eu sou, eu tenho firmeza, eu não sou radical, viu, como os caras dizem, eu estou da Júlia radical, eu não sou radical, eu sou firme. Entendeu? Eu tenho convicção do que eu penso e do que eu defendo. Tu tem uma posição ideológica. Sim, exatamente. E mantém a minha posição ideológica. Mas não sou radical. Negocio se tiver que negociar, chegamos ao entendimento. Eu gosto do entendimento. Eu fui 5 vezes presidente do PT. 5. E sempre fui presidente do PT por causa que eu tenho, acho que talvez uma vocação de agregar, de juntar todo mundo, né? De fazer com que todo mundo participe dos debates e tal. Me permita um parênteses. Então eu gostaria não deve ter sido, e é a opinião do Oscarino, não deve ter sido fácil ser 5 vezes presidente do PT pela forma organizacional que tem o PT em função das suas correntes, né? Sim, correntes. 4, 5, 6 correntes, como é que tu... Hoje em dia eu não sei nem quantas. Pois é, mas não deveria ser fácil de tu conciliar, porque todo mundo convergia para um pensamento, uma diretriz básica, mas tinham divergências internas muito fortes, né, da Júlia? Mas eu sou favorável das tendências, eu sou defensor da organização de correntes internas do PT, de tendência. Acho que contribui para o debate político, como deve contribuir para o crescimento, para a linha política de um partido, né? Os partidos são importantes na democracia, né? E acho que contribui. Claro que eu também passei por momentos em que as disputas eram fisiológicas, internas no PT, né? Por cargo mesmo, né? Disputas internas por disputa de aparelho, de quadros e de cargos dos governos e nas assessorias. Também tinha isso, não vou dizer que não tinha, porque tinha. Não, claro que tinha. Todo partido é construído por homens. Exatamente. Os seus interesses, como então, às vezes os interesses são acima dos ideológicos. Exatamente. Né? E a gente sempre lidava com isso também. Eu lidei bem com isso também durante o tempo que fui presidente do PT. Agora estou licenciado, que é o presidente, é o Paulo Pareira. Não, Paulinho. E agora estou nesse desafio de ser vereador. Estou lá trabalhando. Da Júlia, antes de entrar na questão da senhora vereador, vou explorar um pouquinho da Júlia político. Ainda esqueci de dizer porque eu sou da Júlia. Pois é. Quando eu estava no São Pedro, a gente fazia, em 78, a 8ª série, por aí que eu estava,
a gente fazia teatro no São Pedro. Tinha uma organização de teatro, tinha os bem-te-vis, que era o coral. Muito lindo. Lindo, a gente trabalhava também no teatro, fazia teatro ali junto com os bem-te-vis. E naquela época tinha um personagem do Chico Anísio, chamado Alberto Roberto. Exatamente. E o Chico Anísio tinha um diretor, que era o da Júlia. E eu era metido a ser diretor de teatro. A gente apelidava de da Júlia. Me apelidava de da Júlia. Eu nunca fiquei bravo. O meu primo que me apelidou de da Júlia, o meu primo mora agora lá, o Adalberto, ele mora na Bahia agora. E aí ele me apelidou de da Júlia por causa disso. Ele era o cara que fazia, que nem o Caian faz aí. Ele era a técnica do nosso show de teatro. E aquilo pegou e até hoje trago esse nome singular aqui. Pois é, mas apesar desse... Mas gosto, não tem problema nenhum com apesar, isso. Não, eu sei que não, tanto é que tu manteve e hoje é uma marca. Acho que até vou registrar esse nome. Acho até uma marca, né, da Júlia, porque ninguém te conhece por Flávio. Não, muito poucas pessoas. Seus amigos íntimos sabem quem são, seus colegas de trabalho, mas 90% do mundo político de Bagé é da Júlia. É da Júlia, exatamente. Das rádios também. Tu começaste aqui, tu me falou uma data interessante, 78. 78 tu estavas na escola, tu era o presidente do... Eu era o vice-presidente do Grêmio Estudantil do Colégio São Pedro. Então significa que nós podemos dizer que a tua caminhada política começou aí, porque pode política, ser. Política estudantil. Política estudantil, exatamente. Então são 43 anos. Isso. É isso, né, Júlio? Depois, quando eu fundei a UBS, foi quando eu conheci o Mainardi, lá no DCE do Orcamp, na época. Aí vocês juntaram. Já nós juntamos, já começamos a se juntar para fazer bagunça. E mantiveram? Eu tenho uma amizade com ele desde essa época. É muito antiga a amizade que eu tenho com o Mainardi. Fui trabalhar como assessor dele na prefeitura, depois fui trabalhar como assessor dele na Assembleia também. Então o teu gosto pelo ativismo, pela política, vem lá da época estudantil. Vem da época do movimento estudantil. Vem muito também. Tem influência familiar? Tem influência familiar. Meu pai foi candidato a vereador, meu pai era do PDT, o seu Delmar Borba. E a minha mãe... Como era o nome do teu pai? Delmar Borba. Conheci. Ele vivo ainda. Meu pai ainda é vivo. Tá velhinho. Tá com 84, velho. Mas tá firme. Lembro dele candidato, sabe? Foi candidato a vereador em 82. Yeah. Pelo PDT na época, quando houve a redemocratização e tal, né? Ele era muito apoiador do Vargas. Exatamente. Vargas foi meu médico, o Dr. Vargas é meu médico. Luiz Alberto Correia Vargas. Mas também muito por influência da minha mãe, viu? A minha mãe, apesar de tudo, ela era filha de chacreiro. Né? Ela é Brinhol, a minha mãe. Dos olhos d'água? Dos olhos d'água. Eu sou parente dos Brinhol dos olhos d'água. Sou Brinhol lá dos olhos d'água. Dos olhos d'água. E lá do armazém. Da Tia Cleia Rocha? Isso. Ou do Lídio Brinhol? O Lídio Brinhol era primo da minha mãe. Famoso. Primo da minha mãe. E aí tinha um armazém forte, o Lídio. Quando o guri eu conheci. E aí a minha mãe tinha isso. Depois deu problemas, minha avó acabou perdendo a chácara. E a minha mãe tinha uma quentura com fazendeiro por causa disso. E eu dizia, depois que eu também tinha com ela, né? Aí depois que eu fui evoluindo politicamente, então eu crescendo, eu disse, mãe, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O cara às vezes é fazendeiro por mérito, ou porque herdou. Cada um tem um jeito, né? Claro que a gente tem uma posição política hoje mais crítica ao agronegócio em si, né? Não aos agronegociantes, né? Mas ao agronegócio politicamente colocado, né? A gente é mais defensor da pequena propriedade, que é o que leva o alimento realmente para a mesa dos trabalhadores. E a minha mãe era muito brava com isso, e a partir daquela brabeza dela, eu comecei também a ter um pouco de crítica à organização social, política da nossa região. Então, daí foi vindo, né? A minha mãe não era muito assim, a minha mãe minha mãe não era estudada, viu? Minha mãe era semi-analfabeta, mas de um coração e de uma crítica popular, política muito grande. Apurado. Sabes que um outro dia eu passei, fazia muito tempo, falei Lídio Brinhol, e um outro dia eu passei naquela esquina. Lá na esquina. Tá um escombro. Sim. Tá um escombro, tapera, né? E aí eu lembro que eu fui criado com fazendeiro, Colares, lá nas Palmas. E a última parada
da tropa quando vinha das Palmas, na época da vaca gorda e do boi gordo. Sim. Era no Lídio Brunhão. Ali na esquina. Era no Lídio Brunhão. Ali, então, a gente, muitas vezes, o guri, eu acompanhava meu pai de criação, que ia lá receber os tropeiros, né? Sim. Inclusive, tem um irmão que foi tropeiro, um guri, 14, 15 anos, já acompanhava a tropa lá e nós íamos até o Lídio Brunhão para ver como é que estava o lugar, coisa e tal. Depois, no dia seguinte, aportava aqui na Cicade. E eu lembro, como dizia assim, da venda do Lídio Brunhão. E era realmente um armazém forte. Era o armazem forte da região. Sim, era o armazém forte. E aí um outro dia... Na época do teu pai de criação, essas tropiadas, ele ajudava os pequenos proprietários, porque ele ia comprando gado na passada também, eu acho, na época, né? Ia levando lá para a Cicade. Não. Ia tudo na tropa. Não acontecia. Não, ia direto à tropa. Isso aqui, o gado que vinha das Palmas é diferente do gado que tropeado e atravessava a fronteira. Esse aí na fronteira levava o gado dava no corredor e ia junto. O gado orelhano? Né? Não, esse ia junto, mas aqui boa, lá ia agora tem gente me ouvindo lá. Vamos ficar, mas era assim, realmente, era uma questão de tradição. Mas da Júlia, vamos fazer... Era a mesma coisa. Da Júlia, é o seguinte, ó. A gente tem conhece há bastante tempo, né? Desde o teu movimento estudantil, notadamente na Urcamp, né? A gente já ouvia falar da Júlia, depois no banco, né? Aquele ativismo. Isso fez te vincular, tu tinha uma formação familiar no Partido Democrático Trabalhista, mas tu te filiou desde o início no PT. Sim. Não, eu era afiliado, na época da minha juventude, no Partido Comunista Brasileiro. Eu fui filiado, era do Partido Comunista na clandestinidade. Em 89, rompeu-se o Muro de Berlim e veio às claras todo o que acontecia no leste europeu. Na União Soviética, o que acontecia na Polônia, na Ucrânia. Do que realmente acontecia. Daí eu disse, não é isso. Estavam me vendendo um peixe estragado. Na Júlia, eu vou te interromper, porque nós vamos ter que rodar aqui os comerciais, não é isso, Kainan? Exatamente, não, o homem nos tira o patrocínio e ficamos aqui agarrando o oficial. Roda aí, Kainan. TV Liberdade, a TV da comunidade, com o vereador Flávio Vinícius da Júlia. Shark Paladar, o verdadeiro sabor do charque. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Shark Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em Shark e Linguiça? Lembrou o Paladar. Escola Vasco da Gama, uma escola completa. Temos 3 filhas na escola. E no ano de 2020, em meia pandemia, a escola soube muito bem se adaptar à situação. Nossas filhas tiveram todo o suporte pedagógico e aprenderam muito com os professores que são extremamente capacitados. Além do ensino remoto, com aulas online e atividades no portal, elas ainda tinham atividades em polígrafos para exercitar a escrita. Estamos muito contentes com a Escola Vasco da Gama. Da Gama, uma escola completa. Muito bem, retornamos com o Jornal de Bagé, pela TV Liberdade e a TV da comunidade. Como eu disse anteriormente, antes do comercial, estamos aqui nos estúdios da TV Liberdade, e é um privilégio sempre, e é bom repetir, com o vereador Flávio da Júlia. Hoje, ele contou um pouquinho da sua história, sua vida familiar, estudantil, política partidária, política classista, né? Aquelas peleias que tinham lá, os bancários com relação os bancos, aquilo ali era uma coisa quase que interminável, né? E por incrível que pareça, tanta luta e o resultado positivo hoje, quase nenhum da Júlia. Bom, vamos deixar esse assunto para o sindicalista. Sabe que eu fiz greve no banco, com 6 meses de banco? E o gerente disse, mas tu tem 6 meses de banco, tu entrou em greve. Sim, mas com que cara eu vou olhar para os meus colegas?
eles vão lá, estão arriscando o pescoço e depois eu ganho sem fazer nada. Aí não, vou entrar em greve. Se tu quiser me demitir, tu me demite. Mas não fui demitido. Ah, que bom. Da Júlia, agora vamos ao que interessa, né? Quando eu disse lá inicialmente que nós estávamos com um representante da comunidade, tu és vereador, eleito pela bancada do Partido dos Trabalhadores e que hoje na Câmara de Vereadores, junto com o vereador Lelinho, a vereadora, meu Deus, a filha do Canela, a Karen Castêncio E o Rubem? e o doutor Rubem Salazar. Esse já é veterano, né? Já foi vereador. Já foi até presidente, né? Foi vereador e presidente da Câmara. E como é que ele está, tia? Está aí ao lado do... O Rubem ele pegou Covid, né? Pegou Covid, ele não teve mal, assim, mas ele teve sintomas fortes, viu? Não chegou a ter, assim, ele não foi para UTI, mas ele foi internado. As filhas dele moram em Porto Alegre, levaram ele, né? Ele teve mal, assim, teve uma respiração. Ele está ainda, agora ele está saindo, né? Está em fase de recuperação. Isso, já está em fase de recuperação. Bueno. Tá bem o Rubem Vete, Ainda grande bem que- pessoa, grande ser humano. Ainda bem que eu tenho uma irmã... Conheci nos bancários ele também. Tenho uma irmã que é fã dele, né? É. Minha irmã era PDS, Aham, ó, PDS. PDS. Depois PPB, depois PP. E quando o Rubem Salazar, candidato pelo PT, ela foi eleitora do PT. Não Sim. quis nem convencer, ela disse, eu vou votar no doutor Rubem, tá bem. Tem gente que vota na pessoa. né? Exatamente. Mas da Júlia, olha aqui, ó, tu tens então, são 4 vereadores do PT. 4. Da Júlia, o Lelinho, o doutor Rubem e a professora Karen Castêncio. Né? Outro dia eu tive o privilégio de cruzar por ela, o prazer de cruzar por ela nos corredores da Câmara de Vereadores e desejar sucesso. Eu tenho certeza que é garantido, porque ela é uma menina que já tem uma história de luta política de longa data e uma pessoa muito bem preparada, né, para isso. Então nós temos uma bancada hoje de 4 vereadores. O PT, na legislatura passada, ingressou na Câmara com 2 vereadores e resultou num vereador só. Sim. É que o vereador Fuca acabou saindo, ele teve um processo de expulsão do Fuca, né? E aí acabamos ficando só com o Lelinho só. E o Lelinho foi guerreiro. O Lelinho se virou naquela. Aguentou no osso do peito. Depois solito. ele teve a companhia da Bia e do Chico, mas mais tarde. Ele começou aquela peleia sozinho. Sozinho. E como era presidente do PT, eu fui lá reunir com o Lelinho e disse, Lelinho, tu vai ser o cara que mais vai aparecer no jornal e nos rádios. Porque tu é o único vereador da oposição. O Fuca é da oposição, mas o Fuca quer ir numa linha mais de relações, de boas relações com o governo e tal, tal. Quem vai ser a oposição vai ser só tu. Tchê, e o Lelinho era todos os dias no jornal. Claro, né? Quando a empresa queria ouvir a oposição contrária, entrevistava o Lelinho. E às vezes eu, que ia para a rádio também e colocar as nossas E opiniões. mesmo que a imprensa não quisesse ouvir a posição da oposição, falavam nele, né? Porque a situação dava um laço danado nele. Eu assisti. Se ia para cima dele, Assisti. E o Lelinho foi se promovendo. Sabe o que aconteceu comigo também, né? O prefeito atual, muitas vezes, batia no PT, bate ainda, né? Gosta muito do PT. Inclusive ontem ele gosta tanto do PT que ontem ele citou uma frase do Lula, né? A esperança venceu o medo foi uma frase do Lula quando ganhou do PSDB. Exatamente. Que a Regina Duarte fez uma propaganda assim, estou com medo, estou com muito medo do Lula ser o candidato, ser o presidente da República. E aí o Lula disse, depois que nós ganhamos a eleição, a esperança venceu o medo. E ontem o prefeito disse a mesma frase, plagiando o Lula, né? Quando chegaram as vacinas. Mas vem cá, ele ia para a rádio e batia no PT. Bom, o presidente do PT era eu, então eu tinha que ir lá e defender o partido, né? Sim. Várias vezes, 90% das vezes eu fui para a rádio responder as acusações e os ataques do prefeito municipal. E um dia eu disse para um parente dele assim, eu vou acabar eleito vereador por causa dele. Tá fazendo propaganda para mim. Da Júlia, eu vi na mídia um outro dia, né, que vocês, logo que assumiram, começaram a trabalhar na questão nas redes sociais.
Sim. E vocês até têm uma fotografia de vocês, os 4, mais a vereadora Bia, Sim. criando o bloco de oposição municipal Bom. É isso? É bom? Não, o Bom ele foi criado antes, viu, Oscareno? O bloco de oposição municipal ele foi criado junto com o PSOL, também estava no bloco, né? Ele foi criado antes, foi criado há 2 anos atrás, mais ou menos. Nós estamos em 2021, 2019, que a gente juntou os 3 vereadores, a Bia, o Lelinho e o Chico, e mais o pessoal do PSOL, né? E formamos o bloco de oposição. Lá na Câmara a gente entrou já seguindo esta linha, né? Nós temos um bloco de oposição na Câmara, que é composto por nós 4, mais a vereadora Bia, são 5, né? E depois ainda tem o vereador Caio, que se coloca como independente, que é do PDT, né? Mas que diz para todo mundo, o Traguei vai ter que dizer também que ele é de esquerda, que a postura dele é de esquerda, tal, que neste momento ele não faz parte do bloco de oposição, mas que ele é de esquerda, que ele defende a questão da esquerda, que defende os trabalhadores, as estatais e tal. Todas as bandeiras que nós defendemos. Então nós, digamos assim, temos nós 5 e o vereador Caio. Eu acho que dependendo da pauta em alguns momentos também vai nos ajudar. Como nos ajudou na formação das comissões. Exatamente, porque se construir um bloco, aí tem possibilidade de ingressar em mais comissões. Se nós pensarmos que iam ganhar 2 comissões, ganhamos 4. Né? 4, que maravilha. O da Júlia, quando eu vi aquele ali, o Bom, eu não sabia. Essa história vem anterior. Aí eu, em tom de brincadeira cá comigo, eu pergunto, mas esse cara é bem pretencioso, bom. São pretenciosos, que bom. Mas evidentemente que foi uma brincadeira que eu fiz comigo mesmo, de que eu vou mexer com o Lelinho que eu tenho mais contato, né? Mas o bloco continua hoje atuando na Câmara com esse propósito de fazer... De ser não, de fazer oposição ou de fazer oposição? Oscarino, o resultado eleitoral, embora a gente possa fazer todas as discussões que todos nós fizemos na cidade, quem vive da política, quem trabalha na política, quem trabalha na imprensa sabe disso, né? Embora a gente tenha uma expectativa ainda de que essa eleição vai ser anulada e teremos nova eleição, porque o prefeito responde a um processo do Tribunal Superior Eleitoral. Ele já perdeu em primeira instância no colegiado do Tribunal Regional Eleitoral, está no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, para ser julgado. Se ele for condenado, como é a expectativa que nós temos, óbvio, ele tem a expectativa de ser absolvido. É óbvio. Nós temos a expectativa de que ele vai ser condenado, né? Porque ele já foi condenado por 7-0 aqui em Porto Alegre e não vai para lá também. Posso meter minha colher aí? Pode, claro. De ser condenado ou de ser mantida a condenação? Porque a condenação é do Tribunal Regional Eleitoral. Sim, exatamente. Essa não foi tornada sem efeito? Não. Ela está sendo analisada no Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente. Então ele pode ser confirmada a sua condenação no Tribunal Superior Eleitoral. Se a condenação dele for confirmada, aí nós teremos novas eleições. Então, tudo é possível acontecer daqui a um tempo, né? Quanto tempo? Não sei, depende lá da celeridade, porque agora, por exemplo, está no recesso, não sei se já saiu do recesso do tribunal para poder votar esses casos. Mas nós tomamos a postura seguinte: enquanto isso não é julgado, o prefeito é ele, né? Sim, ele foi diplomado e foi diplomado e empossado, então ele é o prefeito e nós somos oposição. A nossa oposição, nós somos oposição porque foi o povo que nos colocou nessa condição, né? Nós todos tínhamos um candidato a prefeito, tínhamos na eleição uma postura de oposição à administração municipal, né? Por maioria, não importa, né, Oscarina, assim, ó, que tu diga a eleição eles ganharam por isso, ganharam por aquilo, deram não sei o que, deram não sei o que lá. Os motivos por que ganharam a eleição não importa, ganharam, tá? E nós não ganhamos, então nós somos oposição, fomos colocados nessa condição pelo povo. E somos uma oposição que vai cumprir o seu papel na Câmara de Vereadores como um poder independente, que deve ser a Câmara de Vereadores, né? De fiscalização, de crítica, de aprofundar as questões, esclarecer o que acontece dentro da Prefeitura, buscar as informações para a população do que acontece dentro da Prefeitura, onde é gasto os recursos públicos, os recursos do meu imposto, do teu, do cidadão que está nos ouvindo aqui.
onde é investido esses recursos, onde é investido o dinheiro que vem de fora. Por exemplo, veio dinheiro para a pandemia, nós queremos saber, o prefeito não respondeu. Onde foi aplicado 7 milhões de reais na pandemia do coronavírus em Bagé? Cadê as contas? Onde é que está esse dinheiro? Onde é que foi aplicado? O que comprou com isso? Nós vamos fazer essa fiscalização. Óbvio que lá dentro da Câmara de Vereadores também tem a situação, que são aqueles que estavam ao lado do prefeito durante a jornada eleitoral, que vão defender o governo. Mas eu acho que os vereadores de situação são defensores do governo, mas nunca devem se esquecer que são de um poder independente, né? E também devem fiscalizar. Se os vereadores de situação, como se diz, né, que é um jargão, não vão fiscalizar a prefeitura, nós vamos fiscalizar, né, Oscar? E cabe a nós fazer esse é o nosso papel, dado pela população. Então nós vamos fazer uma oposição fiscalizadora, firme, mas também uma oposição disposta a ajudar, se for solicitado, se for coerente a ajuda, né? Se for uma ajuda que não fira os princípios morais e legais, nós estaremos sempre à disposição também para ajudar no que for preciso. Jamais nós vamos votar contra um projeto que venha beneficiar a população de Bagé. Então nós estamos ali firmes nisso. Sobre isso, da Júlia, eu tenho uma posição, e talvez eu fique sozinho nisso, mas eu afirmo sempre isso. E um outro dia alguém me diz assim, Oscarino, tu faz essas colocações porque tu é um frustrado. Tu gostaria de ter feito e não fez. Não, tudo bem, eu aceito. É uma liberalidade que eu dou à pessoa fazer essa conceituação. Eu sou um apaixonado pelo Poder Legislativo. Eu trabalhei no Legislativo e no Executivo. Eu trabalhei no Legislativo como vereador e como assessor. No Executivo como assessor. Fui presidente da Câmara, um acidente de percurso, né? Um acidente de percurso. Aí, o que acontece? Na época eram 21 vereadores, olha, tinha umas águias lá dentro. Eu me lembro, eu acompanhava essa. Mainardi, eu digo isso e repito sempre, o Mainardi, eu era PDS. Sim. Fui líder da bancada do PDS, né? E o Mainardi era uma das lideranças da oposição da esquerda, e eu disse isso em várias oportunidades, e eu repito agora, né? Eu discordava da questão ideológica, bandeira ideológica, não totalmente, mas grande parte das bandeiras levantadas pelo PT, pela esquerda, pela uma formação minha desde criança. E eu disse isso e repeti várias vezes, e não tem nenhum problema de dizer agora aqui, ó, quando eu fui líder da bancada, líder do governo, fui o adversário mais leal que eu tive na Câmara de Vereadores. Dava gosto de trabalhar, porque era propositivo. Tinha a posição dele crítica, tinha quem tinha vontade de pegar e ir lá e pegar ele nas goelas, como se dizia naquela época, mas eu sempre disse, mas é salutar. Um outro dia eu ainda conversava com alguém, né, sobre essa situação política de esquerda, direita, situação, oposição, e um amigo pergunta assim, Oscarino, tem que acabar com a esquerda. Mas como acabar com a esquerda? Não, tinha que ter oposição. Sim, mas e quem está no governo, se for da direita, o outro lá faz oposição. E quem é que faz oposição para a direita se não for a esquerda? Quem é que faz oposição para a esquerda se não for a direita? Senão, é natural, até deveria se fazer isso até se chegar num bom termo, né, da Júlia? No bom senso e governar. Mas as coisas não acontecem. Mas uma das coisas que eu vejo assim na Câmara de Vereadores, e eu não tenho nenhum medo de ser chamado de arrogante, né, de exibido, de petulante, eu vou dizer o seguinte: as câmaras de vereadores elas tinham que exercer mais a pleno a atividade fiscalizadora. Eu acompanho a Câmara de Vereadores faz tempo, da Júlia, aqui e fora daqui, e eu vejo que uma oposição bem constituída, não oposição por oposição, mas oposição no sentido de contribuir para que as coisas andem dentro dos parâmetros éticos e legais, ele contribui para uma boa administração. E eu não consigo entender, quando eu sou prefeito, eu não consigo aceitar. Mas por quê? E eu vejo hoje como salutar uma bancada forte, consistente. Eu continuo sendo
filiado ao Partido Progressista, né? Tenho críticas seríssimas ao meu partido. Sim, eu também tenho o né? meu. Mas eu vejo que hoje nós temos uma oposição que ela vai contribuir para a administração. Se algumas coisas no passado aconteceram e que levaram o prefeito a estar hoje totalmente inseguro com relação ao que aconteceu por uma série de equívocos, eu vou usar equívocos, foi porque realmente não tinha oposição. Porque o Lelinho sozinho ia fazer oposição como? Não tem como, porque a atividade fiscalizadora da Câmara de Vereadores é fundamental e ela tem que ser constituída pela oposição e pela situação. Faz bem para a administração, porque alguém que defina, e eu ouvi, essa pessoa já morreu, eu ouvi, dizendo o seguinte: a Câmara de Vereadores poderia ser considerada um órgão auxiliar da administração. Então eu acho muito bom que a oposição tenha hoje essa possibilidade de atuar, e dissesse isso, como fiscalizadora. E fiscalizar não é só ver o que está sendo feito lá, mas da maneira e a forma como está sendo feito, porque tem. Hoje está fácil de fazer a fiscalização, né, Júlio? Nós temos uma história, tu tens, eu também tenho, né, de acompanhar a política, tu tem muito tempo dentro do Legislativo, né, Oscarina, foste presidente da Câmara de Vereadores de Bagé, atuaste em outros lugares, eu também. Eu vou por partes, assim. Primeira questão, assim, sobre direita e esquerda, né? Essa é uma nomenclatura que se deu na época da Revolução Francesa sobre sobre as opiniões do futuro da Revolução Francesa, lá no século XIX. E foi uma nomenclatura que se deu de direita e esquerda. Mas, na realidade, porque uns ficavam à direita da mesa e outros ficavam à esquerda da mesa. A direita e a esquerda da mesa. Então, veio daí essa nomenclatura, que é mais bonita do que tu dizer a situação e a oposição, no meu ponto de vista. A oposição. A gente não pode ser oposição, né, no nome, né, assim tão rígido e radicalmente oposição. Não, tem que ser fiscalização. Então nós podíamos botar o governo e os fiscalizadores, que não é a esquerda, é o legislativo, entendeu? Todo como e lá dentro do legislativo temos posições divergentes. Então, às vezes, levam essa nomenclatura e este pensamento ao radicalismo, né? Muito profundo. Eu não posso, Oscar, ser radical ao ponto de perder as minhas amizades que eu construí na minha vida dentro da cidade com os meus amigos, de direita e de esquerda e de centro. Eu tenho amigos em todas as posições políticas, são meus amigos, eu me nego a brigar com eles. Porque se tu tem uma posição política ou religiosa, ou futebolística, sincera, franca e leal, por que eu vou brigar contigo? Ao contrário, eu tenho que ser teu amigo porque tu está sendo leal. Pior são aqueles que te dão facada pelas costas, que tu pensa que é uma pessoa e é outra, que finge ser um temente e não é temente, que finge ser um defensor do Bagé do Guarani, mas não é defensor do Bagé do Guarani, e assim por diante. Então a lealdade, o princípio da amizade é a lealdade. E a lealdade se dá quando tu demonstra e tem franqueza no teu pensamento político. Então eu sempre vou construir a minha vida tentando manter as minhas amizades. Mas, na política tem várias coisas. Em Bagé, por exemplo, aí tu me permite, eu vou ter que falar aqui, né? Nós temos um prefeito que não gosta da democracia. Eu gosto. E eu gosto da democracia e defendo a democracia. Às vezes nas minhas redes sociais, assim, tu tem que banir o fulano, tu tem que bloquear ciclano, porque o cara bate em ti. Mas como que eu vou ser contra aquilo que eu sempre fiz no discurso? Deixa, de repente, o cara ter razão. Às vezes as pessoas botam ali ou falam pra ti aquilo que tu quer ouvir. E os teus opositores é que te dizem a verdade. Então, e dentro e quando tu tem teus assessores, tu já foi assessor também, tem às vezes o cara que não gosta que o assessor vá lá e diga para ele: tu tá errado, prefeito. Esse caminho que tu tá seguindo é o caminho equivocado. Não gosta, ele te afasta, te demite, te tira fora. Porque tem político no poder que gosta de ouvir o que ele quer ouvir. Gosta de puxa-saco, digamos assim. É a opinião minha, eu acho que é o que mais tem. Gosta de ouvir, gosta de puxa-saco. E daí, eu tenho uma construção como assessor, nunca fui puxa-saco, eu digo realmente o que eu penso, entendeu? E sempre disse, e vou continuar dizendo.
Então tem isso também. Então quando tu tem uma legião de puxa-saco, tu realmente tu tende a errar. O teu caminho é pelo erro. E às vezes, neste processo, também tem o prefeito, o governante, que não gosta de crítica, que quer mandar sozinho, que quer liquidar com a sua oposição ou com a esquerda, que quer implantar um pensamento único, uma ditadura, de preferência que só ele fale, que só ele diga, que só ele seja obedecido e que as coisas fiquem escondidas embaixo da mesa, porque é ele que manda. Então ninguém tem que saber nada, quem tem que saber é ele. Bom, ao seu bel prazer, na maioria das vezes, 99% das vezes, para roubar, para embolsar o dinheiro. Mas esse pensamento da Júlia... Então, Tchê, é necessário a oposição, é necessário a fiscalização. Mas só para não perder de vista uma coisa, dissesse algo que é uma realidade, Mas isto que tu falasse, ele serve para as mais diversas correntes políticas, né, da Júlia? Óbvio. Tanto faz para a gente não ser assim, ó, tanto faz o governante da esquerda como da direita, vamos usar essas duas nomenclaturas, né? Em ambas os lados têm esse pensamento político do camarada querer fazer aquilo que interessa a ele, sem esquecer de ouvir os seus assessores e seus companheiros. Sim, tem né? sim. Porque a ditadura não é só da direita, a ditadura também é da esquerda, né? É que ditadura é ditadura. Eu acho que ditadura não é de esquerda nem de direita. É uma coisa só. Ditadura, porque a característica da ditadura é uma só. É sobrepor a tua opinião sobre os outros, mesmo que tu tenha que matar. A ditadura é uma ideologia ímpar, né? Do fim da liberdade, do pensamento único, da proposta única. Né? E claro, é porque essas coisas, né, Oscarina, se a gente entrar na profundidade da sociologia e da ciência política, né, a gente entra mais fundo. Por exemplo, Cuba, Venezuela. Eu não sou defensor do governo cubano nem do governo venezuelano. Eu sou opositor desse tipo de governo. Porque sou opositor à ditadura e defensor da democracia. Também, como sou opositor da ditadura de direita, mais ainda. Porque são as ditaduras mais, digamos assim, que mais nos atingiram na América do Sul, né? Aqui na América do Sul nós tivemos muito mais ditaduras de direita do que de esquerda. Sem dúvida. Ou com características de direita. Mas eu sou contra todas as ditaduras. Mas, ao mesmo tempo, tem os nuances, né? Bom, a ditadura cubana e a ditadura venezuelana colocam os Estados Unidos, às vezes, em xeque. Colocam, né, a região em xeque. Também servem para dar aquele equilíbrio ideológico, aquela discussão ideológica, né? Nessa geopolítica regional aqui, digamos assim, nossa. Mas todas as ditaduras de esquerda, digamos assim, elas acabaram caindo no leste europeu, né? Lá no começo da nossa conversa. Em 89, quando caiu o Muro de Berlim, que a gente começou a ver claramente o que se passava no leste europeu, na política no tal do socialismo mais prático, né? A gente viu que lá também era uma burocracia que mandava, era uma ditadura instaurada. Então, a gente continua na nossa humilde construção da democracia, Oscarino. E não a esquerda e a direita, porque tem gente de direita que não é a favor da ditadura. Tem gente de direita que é a favor das políticas de direita. Nós temos a Merkel na Alemanha, temos o primeiro-ministro inglês, o irlandês e por aí afora, que são pessoas defensoras da democracia, não da ditadura. Mas tem as opiniões que nós caracterizamos de opiniões de direita, o Partido Conservador de tais países, né? Na Europa, vários países chegaram a esse poder. Em Portugal está o Partido Socialista, que é um partido de esquerda, defensor da democracia. Então a defesa da liberdade de opinião e a defesa da liberdade de oportunidade, né, que é tu ter na sociedade também o máximo possível a oportunidade para as pessoas trabalhar, exercer o seu direito de trabalhar, que também é democracia, ela é defendida por várias posições políticas, não é só pela esquerda. E a ditadura, sim, a ditadura já é uma, digamos assim, uma transgressão do nosso pensamento político, né? Quando tu não consegue impor, através
da conversa, do diálogo, a tua posição política, quando tu não consegue convencer a população da tua posição política, aí diz, não, então temos que botar uma ditadura, porque daí os caras vão atrás de ponto final. Gostoso aí, eu tinha que fazer umas 2 horas, eu vou ter que trazer, vou ter que trazer um pensamento contrário teu aqui, criar um debate aqui que vai ser interessante, e é bom, da Júlia, é bom isso, é salutar. A Radiane já chegou para o programa aí, ó. Temos um intervalo ainda? Roda um intervalo para nós entrar especificamente na atividade do vereador. Radiane, chegou para o programa agora, mas recém eu comecei, Radiane. Roda o comercial aí, faz favor, Kainan, para nós entrar na parte final com o vereador Flávio da Júlia, aqui na TV Liberdade, a TV da comunidade. Shark Paladar, o verdadeiro sabor do charque. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Shark Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em Shark e Linguiça? Lembrou o Paladar. Escola Vasco da Gama, uma escola completa. Temos 3 filhas na escola. E no ano de 2020, em meio à pandemia, a escola soube muito bem se adaptar à situação. Nossas filhas tiveram todo o suporte pedagógico e aprenderam muito com os professores que são extremamente capacitados. Além do ensino remoto, com aulas online e atividades no portal, elas ainda tinham atividades em polígrafos para exercitar a escrita. Estamos muito contentes com a Escola Vasco da Gama. Da Gama, uma escola completa. Muito bem, Kainan, e voltamos com o Jornal de Bagé na TV Liberdade, a TV da comunidade. Eu estou aqui com o vereador Flávios da Júlia, Flávios Vinícius da Júlia, muito bem. Parece até, mas não tem nada a ver com os capitães da guarda pretoriana lá, né? Porque nunca botou a mão na espada, não tem jeito. Da Júlia, vamos falar especificamente, da Júlia, o tempo passa, o papo está gostoso, né? Tens trazido uma série de informações interessantes e é bom, por isso que eu digo que a TV da comunidade, ainda que 10, 12, 15 pessoas estejam entendendo o conteúdo, eu me dou por satisfeito, da Júlia. Eu acho que nós usarmos um veículo de comunicação como esse, graças a Deus hoje nós temos aí já alguns milhares de ouvintes apenas para ouvir abobrinha, né? Nós não acrescentamos nada, né? Eu gosto desse tipo de papo. Outro dia eu tive aqui também um outro assunto interessante, derivando para a questão filosófica e tal, mas algumas pessoas vieram me comentar que interessante, eu gostei dessa... Mas vamos criar um debate aí logo aí, com relação a essa questão. Vamos falar especificamente na atuação do vereador da Júlia, Câmara de Vereadores. Mas antes eu vou te fazer uma pergunta. E aí não tem nada de capcioso nisso. Há quem diga que e se cria essa máxima na comunidade, faz oposição porque é oposição. Se tivesse lá, faria a mesma coisa que o outro está fazendo aqui. E há essas confusões que realmente acontecem nas alternâncias de poder. Alguém um outro dia ainda me disse ali na frente da Câmara de Vereadores, mas querem fazer oposição para quê? O homem está fazendo tudo direitinho, né? Por isso que ele se reelegeu. Eu tenho uma concepção, eu acho que o governo passado teve um viés produtivo, teve algumas coisas negativas. O que é do homem, não como aquilo que é bom, né? Um outro dia eu fazia esse mesmo comentário com relação ao governo do Mainardi. Alguém que não gostava do Mainardi, tive cá, a me desculpar, mas eu conheci 2 prefeitos realizadores em Bagé. Eu, Oscarino, né? Primeiro mandato do governo Carlos Sazambuja e do governo do Mainardi. E as obras estão aí. Não, o Guanaco usava uma expressão, se arrancarem de Bagé tudo que eu fiz não resta nada. E eu, às vezes eu cutucava isso, falei, chefe, tem muita coisa que os outros fizeram também. Mas eu vejo assim, ó, que é meio paradoxal, e eu gostaria que, se tu quiseres abordar esse assunto, embora de forma superficial, é meio paradoxal ao mesmo tempo que tem tantos problemas
que o prefeito enfrenta, notadamente na questão judicial, mas tem uma série de empreendimentos que foi realizado, obras boas, serviços bons. Aqui nós voltamos aqui perto do Guarani, aqui, trabalho maravilhoso lá na coisa. Né? Então é meio paradoxal isso, mas um prefeito que é realizador e ao mesmo tempo tem tanto problema. Né? Um outro dia alguém estava defendendo aí uma teoria da perseguição, aquilo que aconteceu com o Lula está acontecendo aqui em Bagé. Pode falar um pouquinho sobre isso, né, Júlio? Tia, primeiro é o seguinte, esse prefeito, agora eu vou ser firme como sempre fui, né? A primeira questão é o seguinte, esse prefeito ele é um marqueteiro mentiroso. Abro aqui, se ele quiser me responder, vocês vão abrir o espaço para ele. Para mim é um marqueteiro mentiroso, é muito bom de marketing, é muito bom de conversa. Se tu vai fazer uma comparação dos dois candidatos, do Mainardi e do Odivaldo, se tu pegar os 4 primeiros anos do Mainardi e os 4 primeiros anos do Odivaldo, o Mainardi tem o dobro das realizações dos 4 primeiros anos. Se tu pegar os 8 anos do Mainardi, e agora depois, se o Odivaldo continuar, né? Eu te aposto que o Mainardi vai ter muito mais realizações. O Mainardi fez uma coisa que não precisava fazer mais nada. Ele trouxe uma universidade para Bagé, pública e federal. Então, se tu for na comparação, se a população resolvesse, não, eu vou votar comparando a capacidade administrativa de um ou do outro. Se fosse esse o motivo, eu te aposto que o Mainardi teria ganho a eleição disparado, como se diz. Porque teve muito mais realizações, fez muito mais obras. Né? Onde tu andar, em qualquer bairro de Bagé, eu desafio, tu pode dizer, diz um bairro, eu já te digo que tem obra do Mainardi. Onde tem? Tu falou um bairro, tem obra do Mainardi, do PT, dos aliados daquela época. Então, assim, na comparação nós somos melhor. O que levou ao Odivaldo ganhar a eleição? Bom, aí para mim são outras coisas. Não se foi na comparação de um governo com o outro governo. Aí entra as questões mais de tanto fake news que foi feito contra o Mainardi, mentiras, acusações, inclusive da vida pessoal dele, que são mentirosas e que não tem processo nenhum na justiça contra o Mainardi em relação a isso. Inclusive inventaram que o Mainardi tinha um processo que estava inelegível, isso não existe. Não tem processo nenhum de inelegibilidade do Mainardi. Em comparação, o prefeito atual tem mais de 14 processos na justiça, implementados pelo Ministério Público, nenhum pelo PT, viu? Não foi nenhum denúncia do PT. Diz que o PT que denuncia, está sempre falando no PT, não, o PT nunca denunciou nenhum. Não tem nenhuma denúncia contra ele desses processos que ele responde. Eu fiz uma denúncia só. Mas um voto anti-PT não pesou? O que pesou aí foi o seguinte, no meu ponto de vista. Foi um histórico recente de massacre que o PT sofreu nas mídias, né, brasileiras. O presidente Lula está derrubando um a um dos processos que foi acusado de estar sendo absolvido. Só que para acusar o presidente levaram horas na televisão para dizer que está absolvido minutos ou segundos. Né? Então isso pesou, esse desgaste, digamos assim, do PT, do antipetismo, pesou. E pesou também o vínculo que o Odivaldo conseguiu fazer de ter vínculo com o Bolsonaro. Né? Não, eu vou governar porque tem alinhamento com o governo federal e estadual. Mas isso aconteceu com o Mainardi também, com relação ao governo Lula. Não estou dizendo que isso está errado, que esse discurso colou. Como colou conosco, colou com ele também. Né? Embora o Mainardi, no meu ponto de vista, superaria tudo isso, mas isso é mais eleitoral, né? Vamos às questões mais práticas. Ele fez esse discurso e colou esse discurso também. Depois o resto a gente pode dizer várias coisas, né? Distribuição de alimentação, distribuição de... Isso é outra coisa. Mas o fundamental para mim foi esses dois discursos, né? E a quantidade de fake news, de acusações mentirosas contra o Mainardi. Ele tem relação com o governo federal, isso é uma coisa que pesa, né, Oscar? Pesa, porque o discurso que tu faz de porta em porta, tu chegar e dizer pro cara assim, e outra coisa assim, que ainda nós estamos tentando deglutir, por que um cara com tanto processo, com tanta acusação de corrupção, formação de quadrilha, chefe de quadrilha, desvio de dinheiro público, conseguiu se eleger, né? As pessoas não deram muita bola para essas acusações contra ele, viu? Eles dizem, preferimos votar num corrupto do que votar no PT. Não dá para entender, não consigo entender como é que a pessoa faz uma preferência dessa. Tinha lá o Manuel Machado, pessoa honesta, tinha o Beto Alagia, então votem neles. Por que eu votar contra o PT, votar exatamente quem tem um monte de processo? Mas ocorreu. O alinhamento dele com o Bolsonaro foi uma coisa importante para ele, mas atualmente é um negócio meio complicado, né? Porque o Bolsonaro é um negacionista, é contra a vacina,
né? Fica pregando, no caso específico do Covid, né? Fica pregando tratamentos alternativos que não funcionam, como eu disse, é um negacionista, diz um monte de bobagem. O Bolsonaro, quando nós estamos falando de direita e esquerda, tem uma coisa, e o Bolsonaro é defendido pelo Divaldo, é o mesmo pensamento do Divaldo. Eu sei, Oscar, tu também sabe, de gente que defende a ditadura. Na época a ditadura era melhor, porque na época da ditadura tinha mais emprego, porque os preços eram menores, porque tinha um milagre econômico, porque na época da ditadura tinha mais segurança. Tem 500 argumentos nesse sentido para defender a ditadura. O Bolsonaro defende a ditadura porque tinha tortura. Na época a ditadura torturava, eu sou a favor da tortura que tinha naquela época. Quer dizer, esse não é um cara de direita, é um louco, desvairado, entendeu? Como é que vai defender a tortura? Jesus Cristo foi torturado, como é que o cara vai dizer cristão depois? E o Divaldo tem a mesma linha de fazer essas coisas, tentar aparecer, fazer altas mídias para aparecer cada vez mais. E aí não dá, aí nós vamos ter que continuar fazendo oposição a esse tipo de comportamento, né, Oscar? Porque esse é um comportamento falso, né? Um comportamento. Foi para a televisão dizer que apareceu nas mídias sociais que a vacina tinha vindo com o irmão dele dentro do carro por uma obra de Deus. Do meu ponto de vista, do modesto ponto de vista, uma blasfêmia, né? Uma heresia dizer uma coisa dessa. As vacinas são do povo, vieram para o povo, não vieram todos que deviam vir, mas elas estão construídas, o dinheiro é o dinheiro do governo federal, dos nossos impostos, não tem mão de lara nenhum nesse processo. Que bom, né, que estão começando a vacinar. Agora nós vamos fiscalizar onde é que está indo a vacina, como é que estão fazendo isso. Da Júlia. Mas vamos lá, né? Vamos. Esse é um assunto assim que vai mais longe. Vai. Agora eu queria... O Flávio da Júlia, vereador. Tu levantaste lá no começo algumas bandeiras que tu pretende fazer. A primeira delas, é evidente, de atuar como vereador fiscalizador do executivo. Mas tu vai fiscalizar também o legislativo, né, da Júlia? Sim. Ah, que bom. Aliás, amanhã vai estar aqui, Kainan, está confirmado, né? Amanhã está sendo feito um programa especial com o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Augusto Lara. Quando eu falei em fiscalizar, o prefeito também fiscalizar o legislativo, porque existe uma coisa interessante, às vezes o vereador vai para lá e só se preocupa com o executivo e se esquece, às vezes, de se preocupar com o legislativo. E uma das coisas, Júlia, eu fui vereador, secretário, presidente da Câmara, assessor de bancada e coisa e tal, e o problema da Câmara de Vereadores continua sendo o mesmo. Ainda ontem encontrei um amigo perdido lá em cima e ele diz assim: "Tchê, vem cá, aquilo é um labirinto, eu nunca tinha entrado lá, e se dá um incêndio por onde eu saio?" Ponto 1, não precisa dizer mais nada. Falta de segurança da Câmara é uma coisa espantosa. Mas fora essa questão crítica minha do Oscarino com relação a isso, porque eu já estive lá e eu não resolvi o problema. Né? Mas vai ter que chegar um dia, vai ter que se resolver. A atuação da Júlia como vereador. Bandeiras tu já levantou, né? Algumas. Né? O que tu acrescentaria na tua atuação, além de fiscalizar, né? De atuar levantando algumas bandeiras, questão esse trabalho, essa aproximação com o governo através só da crítica da tribuna, ou vocês pretendem fazer algum outro método de atuação? Não, hoje em dia a gente tem as redes sociais também, né, para atuar, né, na fiscalização e na divulgação e na denúncia, né. A Câmara de Vereadores a gente vai fiscalizar. Eu já escrevi um artigo sobre isso, né? Sobre nós termos... Quando tu fala nos Lara, os caras ficam bravos. Porque tu tá falando na família, minha família. Mas é o ônus, né? Eles têm o prefeito, tem uma secretária de educação, agora tem um secretário de ação social, que é o Graziani, quer dizer, e mais outros que estão espalhados pelo governo, que eu não sei onde. Ainda não sei, vamos pesquisar para ver também onde é que estão. E o presidente da Câmara, que é o órgão fiscalizador do Executivo. Então aquele que fiscaliza é parente do prefeito. Entendeu? Esse dia eu escrevi um artigo e o próprio Augusto ficou bravo comigo, né? É meu amigo ele, não tem nada contra o Augusto. Acho que deve exercer a sua função de fiscalizador firmemente, claramente, honestamente. Não estou dizendo nada
que o Augusto, pessoa Augusto Lara, seja uma pessoa desonesta. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que fica realmente confuso, né, estranho para as pessoas que um cara que defende o governo, que defende o tio dele, que é tio do prefeito, vai ser o fiscalizador da prefeitura, das atuações da prefeitura municipal. Sim, mas a fiscalização, fica ruim. Mas a fiscalização da Câmara, a Júlia, me permita, a fiscalização da Câmara de Vereadores não está centrada na pessoa do presidente. Não tá, mas ele é o presidente, ele é quem tu conhece a Câmara, como é que ela funciona. Tem várias coisas que tem lá dentro que só andam se a mesa diretora permitir. Né? Por exemplo, se eu quiser fazer uma denúncia no Tribunal de Contas do Estado contra o prefeito municipal, as pessoas vão dizer, não, o sobrinho dele não vai deixar tu ir, porque é ele que determina as diárias. Né? É que determina como é que cada vereador pode acessar o que, no meu ponto de vista, é o direito. Inclusive, estamos propondo uma modificação nisso, né? Que os vereadores tenham diárias compulsórias para poder fazer os seus serviços sem dar satisfação para o presidente da Câmara, e sim, e para a mesa, dar satisfação para a comunidade. Aí, como é que tu vai fazer? Então, tem questões internas também que a gente tem que mudar, né, Oscar? Tem que propor nova atuação da mesa diretora, dos vereadores, mais independência, né, aos vereadores. Por exemplo, os CCs dos vereadores são vinculados à mesa diretora. O vereador como é que é? Todos os CCs dos vereadores são vinculados à mesa diretora. Continua Vinculado. Então não tem que mudar também, né? Os CCs têm que ser vinculados aos vereadores. Então tem vários problemas de ordem organizativa que tem que ser corrigida para o bem da transparência e da democracia. Nós vamos ter uma atuação sim fiscalizadora do Legislativo, viu? Embora sejam nossos colegas que estão na mesa, a gente tem que ter uma relação. A gente sempre vai exigir os caras acima, não que pensem como nós, mas que tenham transparência, né, nas suas ações, nas suas atitudes. E é isso que nós vamos exigir do presidente da Câmara, da mesa diretora. Tenho aqui 90% de certeza de que vão cumprir a transparência, que devem cumprir lá na Câmara de Vereadores. Nós vamos fazer essa atuação e vamos fazer atuação de fiscalização, mas vamos trabalhar muito na rua, viu, Oscar? Muito de porta em porta, vamos nos bairros, vamos conversar com as pessoas, vamos lá ver os problemas de perto, abrir um diálogo com as secretarias da onde o problema estiver relacionado, colaborar se tiver colaborado. Vai chegar um momento em que nós vamos conversar com o prefeito, se isso for necessário, sem problema nenhum, nos colocar à disposição, se ele quiser também, a nossa ajuda em alguma questão que a gente possa concordar, também ajudaremos. A nossa proposta é de diálogo, de firmeza, de retidão, de transparência, mas também de diálogo, por que não, né? A gente está ali para conversando que a gente se entende mesmo. E isso é uma máxima que é popular, mas é verdadeira. Meu querido da Júlia, olha aqui, ó. É uma pena, mas vamos ter que dar por encerrado. A Radiane já saiu? Muito bem. TV Liberdade, a TV da comunidade, esteve hoje aqui nos estúdios com a presença do vereador Flávio da Júlia. Quem é o líder da bancada do PT? O Lelinho. O Lelinho Lopes. Grande menino, trabalhador, sério, competente. O Lelinho, o homem da rotatória. O homem da rotatória. Não Esse é outro assunto. Esse assunto vamos deixar para outra oportunidade. Eu já soube essa semana desse assunto da rotatória. Inclusive, estive conversando com o vereador do PP, o vereador Kleber Zuliani, e ele me dizendo o seguinte: eu vou manter a minha oposição. Sou contra a sinaleira e a favor da rotatória, e vou explicar por quê. Muito bem, acho que quinta-feira ele vai colocar tem o ponto de vista dele. Tá bom. Flávio da Júlia, integrantes da bancada do PT, hoje falando um pouco sobre política, de uma forma geral, atropelamos os fatos. Quero te dizer que foi um privilégio, foi um prazer da Júlia. As pessoas querendo falar com o Flávio da Júlia, vereador, basta ir à Câmara de Vereadores. É isso? Sim. Ou tem algum gabinete fora? Não, Câmara de Vereadores, gabinete número 4, WhatsApp 999014728. O expediente lá é sempre pela manhã. O expediente da assessoria, que estão sempre lá os gurias, sempre de manhã. Mas às vezes a gente está lá de tarde. Tá? O senhor costuma ir diariamente lá, vereador, ou vai de vez em só nas sessões? Nós estamos agora em recesso, né? Sim, mas tem as representativas, né? Eu sou membro da representativa, membro indicado pelo PT. Muito bem, então a Câmara não está fechada. Não, está aberta, é acessível. Só não está votando, é isso? Não está votando o projeto, está votando só requerimento. Muito bem. E o senhor já tem feito muito requerimento ou não? Não,
Assim estou começando a fazer os meus. Tenho feito. Muito bem, da Júlia, foi um prazer, Júlia, tê-lo aqui com a TV Liberdade. Espero nós termos contribuído com várias pessoas sobre os assuntos que aqui conversamos, e quando tiver notícia, informações, coloca à minha disposição aqui, que nós vamos estar divulgando, inclusive o trabalho dos vereadores, não só do vereador da Júlia. Muito obrigado, Oscarino, muito obrigado aos nossos telespectadores da TV Liberdade, ao pessoal da técnica, a todos aqueles que se dispuseram a nos acompanhar aqui neste momento. A gente está sempre à disposição, aqui, fora daqui, em qualquer lugar, para conversar, para dialogar, para ouvir, muito mais ouvir do que falar e seguir as orientações. Gosto muito de ouvir, de ficar, como se diz, fora da bolha. Ouvir um pouco de quem está fora dessa discussão política, mais apaixonada e que vive a realidade, né, o seu dia a dia lá com as suas dificuldades, para que a gente possa encaminhar nossos projetos e nossas reivindicações que façam eco verdadeiro na comunidade, não eco só em alguns grupinhos da política. Muito bem, olha aqui, ó, você que assistiu ao vivo, compartilha. Amanhã isso vai ficar gravado já. Não, já fica hoje, né? Fica aí segunda, quinta, sexta, sábado, domingo. Você na TV Liberdade vai encontrar lá. Oscarino entrevista falando da Júlia. Você vai abrir, não só ver, como também compartilha. Passa adiante. Mesmo que tu não gostes do Oscarino e muito menos do da Júlia, compartilha, que é para prestigiar e dar possibilidade para que esse veículo alternativo de comunicação continue crescendo e chegando em muito mais lares aqui em Bagé, na região e no exterior da Júlia. Muito obrigado, Cainão, um grande abraço, desculpa, de novo atropelei, a Radienda um pouco vem com um furacão. Quem é que a Radienda vai entrevistar? Os vereadores Rodrigo e Cláudia. Vai entrevistar o Rodrigo e a Cláudia, Messias e o Rodrigo... Rodrigo Maia? Ponto. Ah, pensei que era o presidente da Câmara Federal que tu ia entrevistar. Não, lá eu converso de igual para igual. Ah, Zaguri! Radiane, amanhã, com certeza, pela manhã eu vou sintonizar e vou ouvir a tua entrevista. Entrevistar dois numa tacada só? Sim. Essa é poderosa, essa pode. Para entrevistar um aqui é uma briga, imagina dois, Kainan. Muito obrigado, um abraço, até a próxima semana, se Deus quiser, e Ele vai querer. Escola Vasco da Gama, uma escola completa. Temos 3 filhas na escola. E no ano de 2020, em meio à pandemia, a escola soube muito bem se adaptar à situação. Nossas filhas tiveram todo o suporte pedagógico e aprenderam muito com os professores que são extremamente capacitados. Além do ensino remoto, com aulas online e atividades no portal, elas ainda tinham atividades em polígrafos para exercitar a escrita. Estamos muito contentes com a Escola Vasco da Gama. Venham todos para o Vasco da Gama, uma escola completa. Charque Paladar, o verdadeiro sabor do charque. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e charque Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em charque e linguiça? Lembrou o Paladar.